É a palavra de Deus. Camille, ela é realmente poderosa? É tão poderosa que não precisa da gente para nada. Só passa pela gente, mas não depende da gente para nada. Você quer ver? A gente é muito mais sensorial. O que é isso? Colocamos muito mais expectativa e confiança nos nossos sentimentos do que nos objetivos de Deus. Você acha, por exemplo, que só é amado quando se sente amado. Você acha que só é perdoado quando se sente perdoado. Tipo, você acha que se você não sentir, não aconteceu. Engraçado que você não sente isso com conta. Quem é que recebe um boleto ou precisa pagar a parcela de alguma coisa e chega no mês e diz assim: não estou sentindo de pagar isso hoje. Não, meu irmão, tem sentimento nenhum. Precisa de sentimento para pagar boleto? Se tem um sentimento é de raiva. Ainda mais se for indevido, né? Tem sentimento, você vai lá e faz. Aí eu digo, uma vez que está feito, está pago ou não está? Está pago ou não está? Está pago ou não está? Só que você, eu não sei, você quer sentir o sangue de Jesus para acreditar que está pago. Você começa a colocar em questão sensorial aquilo que é fato. E perde os objetivos porque está dando mais crédito ao que sente do que ao que sabe. E fé não é sobre o que eu sinto, fé é sobre o que eu sei que a palavra diz. Você quer ver? Ezequiel capítulo de número 37. Me mostra sentimento no meio daquele vale cheio de crânio. Femo para tudo que é lado. Se tem algum sentimento ali é medo. E eu não estou inventando não, é só você olhar o texto. Olha o que o texto diz. Que o Senhor arrebata ele numa visão. E na visão, olha o que ele vê. E tomou-me pela mão e me levou e me deixou lá. Às vezes Deus faz isso com a gente. Toma, leva e a gente está com medo, mas aguenta. Complicado é quando a gente vê a mão ir embora. E diz, aonde está aquele que me trouxe aqui? Existem projetos que Deus te leva para começar. E na hora de começar você diz, cadê a mão que me trouxe aqui? Estou mentindo? Quem é que nunca sentiu a ausência da mão movendo? Quem é que nunca fez uma oração dizendo, Deus, não é a luz do teu rosto, aonde está o teu braço? Aí o texto diz que deixa ele lá. E estando ele lá, olha o que o texto diz. E ele me disse, então preste atenção. Não tem problema falta mão. Não tem problema falta perna. Não tem problema quando Deus não mexe o braço. O problema é se você parar de ouvir a sua. A mão saiu, mas a voz continuou. Por quê? Porque o que dependemos para fazer, o que precisamos fazer, o que dependemos para fazer dar certo, o que Deus disse que daria, não é mão, não é pé, não é cabeça, mas é a sua palavra. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu acho maravilhosa a resposta dele. Senhor Deus Jeová, tu sabes. O que ele está dizendo? Sobre esse vale eu não sei nada. Então eu não vou emitir opinião sobre o que eu não sei. Você tem que parar de ficar emitindo opinião sobre o que você não sabe. Sobre esse vale eu não sei nada. Mas quando ele diz tu sabes, ele diz sobre ti. Eu sei que tu fazes o que tu queres. É isso que ele está querendo dizer. Aí ele diz assim, então profetiza, filho do homem. E Ezequiel começou a profetizar, gente. Ficou paradinho vendo o que Deus ia falar. Porque profeta de verdade não inventa, só repete o que Deus já falou. Aí Deus diz assim para ele, profetiza sobre esse vale e diga-lhe assim. Aí vem 2 pontos. Aí Deus fala para ele, vento dos 4 cantos sopra sobre este vale. Aí ele repete, vento dos 4 cantos sopra sobre este vale. E aí Deus vai falando e Ezequiel vai repetindo. Deus vai falando e Ezequiel vai repetindo. Olha aqui para mim, há espontaneidade naquilo que você fala por repetição e não por inspiração? Foi difícil a pergunta? Então eu vou perguntar de novo. É uma pergunta. A espontaneidade. Agora tu vai esperar eu fazer a pergunta toda. A espontaneidade naquilo que eu faço ou falo por repetição e não por inspiração? Não há.
Então diga para mim, aonde há sentimento no vale de cheio de ossos, para se levantar um poderoso e numeroso exército? Não há sentimento, não há vontade, não há vivacidade. O que há é imposição da palavra. Está ele sem sentir nada, dizendo, o vento dos quatro. Ou você acha que ele está todo arrepiado? Vai nessa. Se duvidar, uma perna está batendo na outra. Diga-lhe assim, filho do homem. Deus dizia, ele repetia. Aí você não, está esperando sentir para fazer. E Deus está dizendo, quem sente para fazer, só espera quando as águas vêm mover. Por isso Jesus nos libertou dessa ritualidade. Porque ele está querendo dizer para nós o que? Quando João disse, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, justiça e verdade. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. João está dizendo, a gente não só conheceu ele não, a gente dormiu com ele, almoçou com ele, levantou com ele, andou com ele, foi com ele, voltou com ele, subiu com ele, desceu com ele, orou com ele. E depois disso o que é que acontece? Depois disso a gente manifesta ele aonde nós passamos. Porque agora nós não o temos apenas por vista, mas está implantado em nós aquilo que ele ministrou. Por isso, cristãos, volta para Ezequiel e você vai entender. Ele começou a falar e Deus começou a fazer. Por quê? Porque Deus não é fiel a mim, Deus é fiel à sua palavra. Nós começamos a cultivar a ideia de que Deus é fiel a pessoas mais bonitinhas, mais arrumadinhas, de preferência as mais santinhas. E Deus está dizendo, nem a estas sou fiel à minha palavra. João capítulo 15. Meu pai é agricultor, eu sou a videira, vocês são as varas. A vara que está em mim e dá fruto, essa eu podo para que dê mais fruto. As outras que estão em mim, mas não dão frutos, eu corto e lanço no fogo. Como é que pode? 2 tipos de vara na mesma videira, só que uma dá fruto e a outra não dá. E Jesus explica, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiver em vós, pedireis o que quiserdes e isso vos será feito. O que é que ele está dizendo para mim e para você? Há muitas formas de você estar em mim, mas só há uma forma de eu estar em você. Um monte de gente pode sentir Deus de uma só maneira, ou de várias maneiras, e isso não exclui a presença de Deus em um lugar, não importa quantos pecadores tenham ali. Agora, a pergunta é, quem Deus sente? Somente aqueles que estão debaixo da sua, só quem corresponde à sua palavra. Por isso Jesus disse assim, ó, nos últimos dias virão muitos dizendo, em teu nome expulsei demônios, porque expulsa. Em teu nome operei prodígios, sinais, maravilhas. Jesus vai dizer o que para eles? Apartai de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Então a questão não é o quanto você conhece ele, a questão é o quanto ele se reconhece em. E a única forma dele fazer isso é pela sua palavra. Se não houver em você a palavra de Deus, não há correspondência de Deus para você. Não, vai ouvindo isso aí. Então isso depende muito menos do que a gente sente, muito mais daquilo que a gente. Mas olha como a gente é motivado ao que sentimos tão somente. Por exemplo, Gênesis capítulo 1. No princípio a terra era sem forma, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, o Espírito de quem, gente? O Espírito de quem, gente? O Espírito de Deus. Havia água, trevas, mas o Espírito é de Deus. Não há lugar que Deus não entre. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que coisa linda. O Espírito de Deus não só estava presente, como estava em movimento. Quem está entendendo, diga amém. Isso é maravilhoso, sim ou não? Quem é que gosta de um mover de Deus? Vou perguntar de novo, quem é que gosta de um mover de Deus? A gente ama um mover de Deus, mas a igreja não cresceu debaixo de mover. O Espírito de Deus se movia à face das águas. Veja, é o Espírito de Deus, está se movendo, mas não está acontecendo. O que estava em trevas continua em trevas. O que era abismo continua sendo abismo. E o que era água continua sem terra. Mas é o Espírito de Deus que está se movendo, mas não está fazendo nada, não está transformando nada, não está realizando nada. Mas vai aparecer então o verso que diz, e disse Deus.
Aí eu sinto uma alegria tão grande nesse verso. E disse Deus. Agora Deus não está se movendo, agora Deus está. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aí agora sim, o que estava em trevas agora vai estar em luz. E ele começa a falar. E à medida que ele fala, as coisas vão acontecendo. À medida que ele fala, as coisas vão acontecendo. À medida que ele fala, as coisas vão acontecendo. Ele fala e vai acontecendo. Ele fala e vai acontecendo. Isso é o poder da sua palavra e não do seu mover. Mover sem palavra não muda nada, porque mover não transforma, mas palavra traz mover e transformação. Debaixo da palavra de Deus haverá transformação. Não é debaixo do que você sente. Então veja, temos consciência de que Deus não depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir aquilo que nos disse. Porém, agimos como se Ele dependesse da nossa ajuda ou de circunstâncias melhores. Por quê? Porque temos fé no que sentimos e não no que sabemos. O que você sabe sobre Deus é o suficiente para te colocar num lugar de segurança. Será que o currículo do Deus de Gênesis não é o suficiente para te dar crédito, para mostrar que Ele não precisa de nada? Você pensa: eu preciso de toda a fé para Deus fazer o que eu quero. E aí quando aquilo que você quer não acontece, você diz assim: é porque eu não tive fé o suficiente. Na verdade, o que você não teve foi palavra o suficiente. Se você se apegasse mais à palavra do que ao que você sente, não haveria nada que você quisesse ou pedisse que Deus não fizesse. Camila, pois então eu não tenho que ter fé? Uma fé baseada na palavra e não uma fé baseada no que você sente. Mas você acha que orar e não ler a Bíblia é o suficiente? Você acha que fazer voto e não ler a Bíblia é o suficiente? Você acha que estar dentro de atmosferas proféticas e não conhecer o texto sagrado é o suficiente? Você acha que subir monte é o suficiente? Você acha que orar de madrugada é o suficiente? E Deus está dizendo: é meu mover e é de mim. Mas se não tiver palavra, não haverá correspondência daquilo que você está pedindo para eu fazer. E então, Camila, está na hora de você mudar 2 pilares. Tirá-los, não. Colocar eles no lugar que eles devem estar. Aonde? Primeiro palavra, depois fé. Quem tem que vir primeiro? Quando você coloca a palavra no lugar que ela tem que estar, fé se torna a consequência do que você sabe. Logo você não motiva a fé. Você recita a palavra e ela sopra a brasa da fé. Você quer fazer o contrário: soprar a brasa da fé e esperar que Deus envie palavra. Deus está dizendo: recite, profetize, invoque, cante, pregue, busque a minha palavra e deixa que ela, começa a soprar a brasa da fé. Rapaz, isso aqui é muito sério. Quando Deus disse haja luz, quem foi que disse eu concordo? Quando Deus disse haja luz, quem foi que disse eu creio? Ninguém disse nada. Foi o poder da sua? Quando Deus disse haja firmamento, qual foi o anjo que disse amém, Jeová? Tá ligado? Não precisou de fé para haver manifestação de mundo. O que eu estou querendo dizer aqui? Não é heresia não, presta atenção. Deus não depende da nossa fé para fazer nada. Quando eu creio, Deus tem poder para fazer. E quando eu não creio, Ele continua tendo poder para fazer. Mas Ele só faz na vida de quem? Então presta atenção. Deus não depende da minha fé para ter poder de fazer. Eu que dependo da minha fé para ter poder de receber aquilo que Ele já fez. Logo, a minha fé não está no que eu sinto, a minha fé está na palavra. E por que isso é tão importante? Porque isso muda completamente o cenário atual da sua vida. Não importa como você entrou aqui dentro nessa noite, você sai com uma mudança de cenário radical em 3 passos. Não, eu vou falar de novo. Não importa como você entrou aqui nessa noite hoje. Se você entrar debaixo dessa palavra, Deus vai mudar radicalmente todo o cenário e qualquer realidade que você acredite ser impossível a mudança. Camila e João 19, vem agora. Tudo que João está vendo acontecer no Calvário vai acontecer mediante a palavra. Por quê? Porque tudo que está acontecendo
por pior que pareça, é a pior cena, foi aquilo que deu mais dor e agonia em Jesus. A angústia maior de sua vida foi ir ao Calvário. Lágrimas rolaram do seu rosto, suor vertido em gotas de sangue, ao ponto da sua humanidade gritar ao lado da sua divindade, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Tão difícil era aquele momento. Agora veja, ele está no Calvário. Coisas aparentemente extremamente ruins estão acontecendo. João poderia ter ficado desgovernado como Pedro, traído como Judas. Qualquer um na sua humanidade pode errar, sim ou não? Sim ou não, gente? Só que João vai se manter fiel até o final. E uma das coisas que estabelecem para mim e para você um critério de aplicação. O que é isso? Faça igual e você vai viver a mesma coisa. O que é, Camila? Ele tinha o texto de Isaías de cor. Todo mundo aqui tem uma palavra específica mais forte na memória, sim ou não? Pelo menos um texto, nem que seja o Salmo 23 aberto na página amarela. Alguma coisa você tem. E para o judeu, tanto é até hoje, para o judeu, o texto do profeta maior, o texto messiânico de Isaías, é um dos textos que eles repetem até hoje. Manifestam essa palavra. E qual é o texto em questão? O texto que fala da crucificação e da entrega. Aquele que é o leão vai como ovelha muda ao matadouro. Moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Mas para que todas essas coisas acontecessem, era necessário grande pranto, sofrimento e dor. Ele ia como inocente, sangue imaculado e precioso ao Calvário por amor de nós, para cumprir a vontade do seu Pai. João vai deixar tudo o que ele tem para seguir a este homem que agora é o herói da sua vida. Nem masculinidade direito João apresenta ao ponto de ter vergonha de se aproximar de Cristo. Pelo contrário, ele o abraça como um pai, o beija como um amigo, encosta a sua cabeça no seu peito, de tanto que o ama. Ele deixou empresa, deixou pesca, deixou rede, deixou fundo de garantia, deixou aposentadoria. Ele largou tudo para trás, meu irmão, para seguir esse homem. Aí pense em você na situação de João. Vê leproso ser curado, vê prostituta convertida. Pense você na condição de João. Vê um homem que tem poder para andar sobre as águas. Pense. Um homem que tem poder para fazer tudo, permitir-se ser tão castigado no Calvário. E é aqui na verdade que ele ostenta o maior poder que ele tem. Porque maior poder não tem quem faz o que pode, mas tem quem podendo não faz. Só para poder viver o que Deus quer que viva. Aí ouvi isso. O texto diz que os soldados pegaram suas vestes, repartiram, lançaram sortes. João podia ficar desesperado, mas ele mantém o controle naquela cena. Olha para quem está do teu lado e diga assim: debaixo da palavra, você tem o controle. 3 passos. Primeiro, o texto diz que pegaram as vestes dele, rasgaram, lançaram sortes. E João vai dizer: os soldados fizeram isso. Mas por que eles fizeram? Ele escreve: para se cumprir a... Vamos substituir escritura por palavra, porque estamos falando da mesma. Então quando eu perguntar, você diz palavra, tá bom? É a palavra de Deus. Ele diz: os soldados fizeram isso para se cumprir a... Os soldados fizeram isso para se cumprir a... Ora, João, então decida e diga para nós, quem fez isso? Os soldados ou a palavra? Os soldados, mas eles fizeram por causa da... Porque estava escrito, e a palavra dizia: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Então o que João está vendo? A maldade se manifestando. O que João está vendo? O ódio cumprindo o seu querer. Enquanto você levar as coisas para o pessoal, você não vai ver o cenário como Deus está vendo.